Vamos falar de saúde mental? E quando falamos de saúde mental, falamos também de aspectos da saúde física, porque todos sabemos que a saúde mental tem repercussões também no nosso corpo, nas questões do trato físico do corpo. E para isso, um tema da maior importância, maiormente agora nesse período pós-pandêmico, já em final de pandemia, temos aqui o nosso convidado, o Dr. Leonardo Gonzalez. Ele é psicólogo, graduado pela USP, professor do curso de acompanhamento terapêutico e dependência química do GREA, do HC, da USP, e sócio fundador do Vila São Paulo Residencial Terapêutico. Também aqui conosco a doutora Solange, a nossa tesoureira da CAASP, conhecida de todos, que já há muito faz um trabalho com esse olhar para a advocacia, para as advogadas, para os advogados, com quem nós sempre contamos, agora na nossa CAASP, mas já muito já nas subseções. E também a doutora Ivani Bramante. Doutora Ivani Bramante, que é professora, mestre e doutora em Direito pela PUC São Paulo e desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, professora da Faculdade de São Bernardo do Campo, dentre outras tantas qualificações, também já conhecidas de sobejo de todos nós. Nesse introito, nós vamos transmitir um vídeo bastante curto de uma abordagem que fizemos à época que eu era presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, que resume bem o nosso drama no que diz respeito à saúde mental, hoje com um foco especial para a nossa classe, para as advogadas e os advogados, porque também padecemos e somos vítimas dessas questões. Vamos enfrentar isso de frente? Por favor, o nosso vídeo. Desemprego, carências, solidão, perdas. A busca por um ideal de sucesso é de tal forma imposta que, quando damos conta, nos perdemos de nós mesmos, dos nossos sonhos, por algo inatingível ou que nem mais sabemos o que é. Convenções que nunca chegam estão entre as causas de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, estresse e angústia. As advogadas, advogados e demais operadores do direito não escapam desta dinâmica alucinante, acirrada por inopinadas alterações legislativas, sucessão das novas tecnologias, concorrência, pressões e sobrecarga no trabalho, assédio, discriminações e inseguranças. Por esta razão, a ATSP firmou parceria com o Centro de Valorização da Vida, o CVV, e o SHEMA, que significa Ouça, em português, Serviços de Utilidade Pública e Acolhimento Emocional, para evitar males incontornáveis sem volta. Um ombro amigo e, como tal, gratuito, sigiloso, anônimo, confiável e sem julgamento, independente de fé e disponível 24 horas por dia, pois assim são as amizades. Ligue. Há saídas. CVV, SHEMA. Em breve, plantões presenciais. Para falar no CVV, ligue 188. Para conversar no SHEMA, ligue 3660-8818, das 16 às 22, de domingo à quinta-feira. Na época desse vídeo, nós estávamos passando por um momento bastante difícil, com muitas pessoas que tiraram a vida no nosso fórum trabalhista. Era algo muito impactante para todos
os que ali estavam, para as advogadas, os advogados, a magistratura, os servidores, de muito impacto, de fato. Então, foi vamos dizer, atendendo a um pedido de socorro da nossa comunidade, que nós víamos que estava bastante abalada. E, mais uma vez, nos deparamos com um contexto de bastante suscetibilidade da advocacia. E hoje vamos tratar de um tema, focar a questão nas questões das dependências químicas. E por que faremos isso na medida do possível? Porque, não obstante tenhamos muitos acometimentos dessa natureza na nossa comunidade, na comunidade jurídica, na advocacia, o enfrentamento dessa questão ainda não se dá de forma efetiva e como deveria. Vemos muitos acontecimentos trágicos por falta de um amparo para a advogada, para o advogado, que tem que ter a quem recorrer, a especialistas, tudo de forma sigilosa, porque esse nosso colega, essa nossa colega pode estar sendo vítima dessas questões de dependência química, ou pode ter entre os seus familiares, um filho, as pessoas chegadas, também alguém que esteja com esta dependência química. E isso, nós sabemos, afeta todos aqueles que estão no entorno. Por isso que eu estou dando as mãos hoje e atendeu ao meu convite prontamente, como sempre, a nossa doutora Solange, da CAASP, que pode, de sobejo, falar sobre as questões de saúde da advocacia. Doutora Solange, por favor. Bom, antes de mais nada, agradecer o convite da doutora Sara Hakim para estar aqui hoje na Escola Superior de Advocacia. E nós, da CAASP, nos sentimos honrados de estar aqui com você hoje. Saudar a professora Ivani Bramante, alegria em revê-la. Nosso convidado aqui, o Leonardo Gonzalez, nosso psicólogo. Sem dúvida, doutora Sara, a pandemia chegou e tomou de assalto, né, a advocacia. E os advogados, logicamente, a gente estava acostumado a sair, a ir para os fóruns, tomar o nosso café, rever os colegas. E, infelizmente, isso não foi podado. E o fato de você ficar confinado em casa e não poder, né, conviver com os colegas, muitos, né, sentiram isso e sentem até hoje. Infelizmente, ainda temos resquícios. Né? E eu acho que o fato da gente trazer hoje esse assunto à baila nos faz despertar e nos faz refletir nos nossos problemas. Né? A gente tem que tirar o problema debaixo do tapete e enfrentar com coragem. Né? E eu poderia dizer para vocês que na Caixa de Assistência dos Advogados, né, quem precisar de psicólogo, nós temos lá, através do site, você pode pagar a guia médica, né, e fazer o agendamento com o psicólogo. Os valores variam de 80 a 120 reais. Mas eu acho que o nosso objetivo hoje mesmo é conversar com os colegas. Né? A gente tem visto, infelizmente, com colegas com depressão, colegas como passou aqui no vídeo, né? Série de problemas que eles nem mesmo sabem dizer o que eles têm. Então, hoje nós estamos aqui com um especialista. Então, é ele que vai estar hoje falando para nós os sintomas, que às vezes ao nosso lado tem alguém passando por dificuldades. A gente sempre costuma falar que o problema mental muitas vezes não é exposto, né? A gente tem que perceber alguns sinais. E eu vou pedir hoje para o nosso psicólogo expor para nós com mais clareza, para a gente possa se aperceber do que está se passando aí. Muito obrigada, Sara. Obrigada, doutora. Doutor Leonardo, o que é dependência química? E como a doutora Solange bem pontuou, quais os sintomas? Quando podemos considerar que estamos sob dependência química? E quais são as substâncias que podem ser consideradas causadoras deste mal?
Primeiramente, agradecer o convite, né, doutora Sara? Obrigado por me chamar a essa casa. Doutora Solange, doutora Ivani, é uma honra estar aqui presente, né, para poder falar sobre um tema de suma importância, né? Respondendo à pergunta da dependência química, o que é a dependência química? A dependência química ela é uma doença, né, que implica no quê? Implica na relação do organismo, um organismo vivo, que tem uma mudança de comportamento desenvolvida a partir da dependência desse organismo com uma substância psicoativa, né? Dentre essas substâncias, a gente pode falar sobre o álcool, né? O álcool ainda no Brasil e no país, por ser uma droga legalizada, né? Ela tem um impacto muito grande, né? Porque de todas as classes ela atua e impacta, né? Então, a gente pode falar sobre o tabaco, o próprio cigarro, mas é uma substância psicoativa que não altera, né, propriamente dita, o comportamento do sujeito, então é algo que passa um tanto quanto desapercebido. E as drogas que a gente tem no conceito da droga mesmo, as drogas ilegais, como a maconha, a cocaína, o crack, e as drogas sintéticas que hoje têm ocupado no cenário, né, principalmente dos jovens, né, uma robustez assim de impacto muito grande nesse adoecimento da dependência, né? Então a dependência química ela se resume basicamente no quê? Quando o organismo ele passa a ter uma mudança comportamental devido à dependência desse organismo com uma substância psicoativa. Isso é o sujeito ele passa a perder o controle, né? Ele não tem mais o controle sobre o uso dessa substância. A vontade dele não impera mais. Então, a partir do momento que a vontade dele deixa de imperar, esse sujeito está suscetível aos atos impulsivos e se desenvolve uma doença das compulsões, que é a própria dependência química. Aqui, como leiga, eu vou fazer aqui uma pergunta. Por exemplo, a compulsão alimentar, o que gera bulimia e até em ordem inversa, a anorexia, quando você quer comer mais, né? Quando se tem ojeriza a comida. Essas questões de compulsão alimentar ou de compulsão por compras, isso tem, de alguma forma, direta ou indireta, algum resquício, alguma eclosão química no nosso corpo? Pode-se falar nesse sentido ou não? Eu acho que pode se falar sim, porque a dependência, toda dependência, ela é uma mudança de comportamento influência, ela está diretamente ligada a uma questão genética, né? E por estar ligado a ser uma doença, ela tem uma questão, um fator genético, ambiental, social, né? Uma psicodinâmica toda envolvida. Então, com certeza, existem neurotransmissores que estão envolvidos nisso no sistema de recompensa, né? Então, quando o sujeito ele não consegue, de uma certa maneira, realizar um prazer imediato, né? Quando ele consegue realizar esse prazer imediato, ele logo sente um prazer que diminui rapidamente e ele vai em busca de um novo prazer para conseguir de novo sentir essa sensação. Então, com certeza, existe um impacto bioquímico no sistema de recompensa desse sujeito, né? Veja como, então, o alcance do que nós estamos falando é vasto, né? Porque também nós temos muitos casos de bulimia, anorexia, compulsões de várias naturezas que também podem ser trazidos à baila e que exigem tratamento. Então, o doutor Leonardo disse que a dependência química é uma doença. E, doutora Ivani, eu pergunto, uma pessoa doente com este acometimento pode ser demitida? Pois é, nós temos aí as faltas graves, né, do contrato de trabalho, artigo 482, e que diz da dependência química como falta grave no trabalho, ou a embriaguez habitual, que nós chamamos, né? À primeira vista, parece que a palavra embriaguez está ligada só com a bebida alcoólica, mas embriaguez significa qualquer tipo de psicotrópico, né? Não é só o álcool. Hoje, a embriaguez habitual ela não é vista mais como uma falta grave, ela é vista como, diz o doutor Leonardo, uma
doença, e assim ela deve ser tratada, né? Como doença do trabalho, como doença e não como uma falta grave. O que se diz é que a empresa deve fazer os encaminhamentos, né, adequados dessa pessoa para a Previdência Social, para afastamento por auxílio-doença, e encaminhamentos, né, médicos, como clínicas de recuperação e tudo mais, e dar um apoio psicológico. Existem muitas empresas que têm psicólogos, né, no quadro para dar aí o apoio, sociólogos para dar um apoio. Então, não é mais considerado falta grave a embriaguez habitual. Existem vários julgados nesse sentido que não autorizam a despedida por falta grave. Já estamos, então, Já com mais estamos. jurisprudência, Sim. porque a pessoa doente, o contrato de trabalho tem que ser suspenso e ela tem que ser encaminhada ao INSS, até porque esse é um momento de maior necessidade da trabalhadora, do trabalhador, né? Vou perguntar aqui para o Leonardo, como é que a gente consegue diferenciar quais os sintomas que você percebe que a pessoa está passando dos limites, ou seja, que ela está pedindo socorro e a gente não percebe? Uma ótima pergunta, né? Porque assim, existe o usuário, né? Esse usuário é o sujeito que não é acometido da doença, né? Aquele que tem, no final de semana ele sai, ele toma um chope, ele não dirige, ele tem discernimento acerca dos seus atos, né? Ele tem o controle sobre o uso da substância. Então ele sai, ele participa dos eventos sociais, ele não se coloca em risco, ele não coloca em risco o outro, né? A diferença para o sujeito que é portador da doença, da dependência química, é que ele passa a ser, né, a própria palavra adicto, que é muito usada nos grupos de alcoólicos anônimos e de narcóticos anônimos, né, a palavra adicto, né, ela significa escravo de. É quando o sujeito ele se torna o dependente, é quando ele passa a não ter mais controle sobre o uso das substâncias e isso altera os comportamentos. Quais comportamentos, por exemplo, né? A embriaguez constante, o sujeito extremamente irritado, afastamento da família, dos amigos. Os amigos passam a perceber, as pessoas que estão ao seu redor passam a perceber essas mudanças comportamentais. O sujeito deixa de frequentar os mesmos ambientes que ele costumava frequentar com as pessoas que eram seus convivas, né? Você passa a notar alterações de horários de sono, desregulação financeira, perde o trabalho, notas baixas na escola, a depender, né, da idade do sujeito. Então, todas essas mudanças comportamentais, né, que se sobressaem ao olhar daqueles que convivem com esse sujeito, né? Isso diferencia o dependente químico do usuário. O usuário ele consegue tocar a vida dele fazendo uso de substância, né? Existe até aquele que fuma maconha, que toma uma cerveja e que faz uso de outras substâncias, mas que consegue levar a vida dele, tocar a vida dele sem por maiores problemas. Agora, o dependente químico, a partir do momento que ele é diagnosticado com a doença, que ele perde o controle, a droga impera, né? Então, a substância psicoativa impera. Então, ele passa a ser um escravo daquela substância porque ele não tem mais controle. A vontade dele não basta mais. Então, além da vontade dele, além dele não ter mais o controle daquilo, ou ele vai usar pela impulsividade, ou ele vai usar para quê? Para que justamente ele não sinta a falta que ela faz. E isso mantém o sujeito num estado do quê? De repetição do uso, né? E a vida desse sujeito passa a ser somente a repetição do uso, né? E todo o seu redor, todas as outras fontes do prazer, como sair com os amigos, jogar um futebol, sair com as amigas, conversar, adquirir conhecimento, assistir uma série de TV, ir para um churrasco, tudo isso perde o sentido se não houver a droga. E existem drogas mais fracas, Leonardo, ou isto vai depender da interação destas substâncias com cada um, com a biologia daquele indivíduo específico? Isso eu acho que é uma grande lenda, né? Porque se a gente for pensar em drogas mais fracas, né? Por exemplo, se o sujeito tem uma predisposição genética, né? E ele fuma maconha, a chance dele ter um surto psicótico é gigantesca,
Olha E a partir do momento que o sujeito tem um surto psicótico, o diagnóstico mais temido, né, pelas famílias, um deles, né, que é a esquizofrenia, esse sujeito está fadado a uma vida, né, em que ele vai ter que depender do outro até o final dela. Né? Então fala-se que a maconha é uma droga leve. Ela é leve desde que o sujeito ele seja um usuário e não um dependente ou não tenha uma predisposição genética. Agora, o álcool, uma cervejinha, ou tomar alguma coisa, tudo depende dessas relações ambientais, de predisposições genéticas, então, e da relação do sujeito com o uso. Então não existe a droga leve, né? Existe o quê? Uma necessidade de conscientização das pessoas acerca dos possíveis danos que elas podem acometer o sujeito e a sociedade. Né? Porque eu acho que existe um tabu muito grande acerca disso. Né? As pessoas não falam sobre isso. Quando se pede afastamento, que chega à residência terapêutica, que o sujeito precisa, por exemplo, de um afastamento do trabalho, eles têm vergonha de pedir ao médico o afastamento porque eles estão fazendo tratamento para dependência química. Eles pedem para o médico, pode falar que é depressão? Coloca que é depressão, porque eu não quero falar que eu sou um dependente químico. Isso pode causar até uma discriminação no trabalho, né? Exato. Eles são, o sujeito é discriminado, ele é marginalizado. Porque a gente viu as cenas da Cracolândia, a gente vive isso no nosso cenário aqui ao lado, né? Como é visto o sujeito dependente químico, né? O sujeito dependente químico muitas vezes é o pária, ele é o marginalizado, ele é o vagabundo, o dito vagabundo, né? Enquanto não se vê como uma situação de saúde pública. Né? Então, é nesse sentido que eu não acredito que não existam drogas leves. Né? A droga se torna droga a partir da relação do sujeito com ela. Né? E, doutora Ivani, a gente pode caracterizar uma dispensa nesse contexto, nessas circunstâncias, como uma dispensa discriminatória, ou podemos, em algum momento, direcionar a questão no curso do contrato de trabalho para essas questões afeitas à discriminação por conta desta doença, desta dependência química, que sabemos todos é mal vista pela sociedade? Pois é, nós temos assim várias questões que o indivíduo é levado à droga por conta de pressões no ambiente de trabalho e é tratado, inclusive, como uma concausa. Eu vou dar um exemplo do motorista de transporte de cargas, que às vezes tem que levar uma carga e que tem que dirigir 12 horas seguidas. Antigamente eles tinham até um apelido, chamava rebite, né? Tem que tomar rebite para ficar acordado, para cumprir aquela carga e voltar. Então, quando há uma pressão, e nós estamos até falando num outro evento que nós participamos, do doping no atletismo, que é o esporte de rendimento, que a droga serve para o desempenho. Então, nós podemos conectar isso com causa com o trabalho, e isso pode se caracterizar violência no trabalho, pode caracterizar assédio moral para incitar o uso de droga para o rendimento no trabalho, e pode caracterizar com causa decorrente do trabalho. Exatamente, doença ocupacional. Uma das vertentes de uma doença ocupacional. Então, imagine alguém, né, que é pressionado o tempo todo de uma meta inatingível e ele está sob pressão, estresse profissional, né, e aquela gestão por injúria, aquela violência, aquele assédio no ambiente de trabalho, e ele, para suportar, né, toda aquela pressão, ele começa a buscar a bebida, não é isso? Buscar a droga. E, às vezes, esses usuários, eles usam a droga no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho. Eu já cheguei a ver casos de empresa que arrancou a porta do banheiro e literalmente as pessoas tinham que usar o banheiro sem porta, porque toda hora ia até o banheiro para usar droga durante a jornada de trabalho. Então nós temos várias situações, né? Imagine uma pessoa que é vigilante noturno e ele está com aquele sono e ele tem que fazer a vigilância e às vezes ele tem que a cada meia hora bater um ponto para mostrar que ele está lá vigilante e acordado. E como é que ele fica acordado o tempo todo? Porque nós temos o círculo circadiano, né, do corpo humano, que tem a hora de dormir, é 8, né? 8 horas trabalhando, 8 horas dormindo, né? E 8 horas de lazer, diria assim.
E a pessoa, às vezes, usa a droga para aguentar o ritmo de trabalho também. Então, nós temos várias questões de dependência química no ambiente de trabalho, que cada caso é um caso apartado. Nós temos que analisar todas as circunstâncias do caso concreto, né, e o que levou o indivíduo a chegar àquela situação. Doutora Solange, sabemos que a advocacia nossa profissão é uma profissão tradicional, é uma profissão secular, né? É aquela profissão em que os nossos colegas usam terno e gravata, que nós precisamos estar bem vestidas e queremos assim estar para atender os nossos clientes. É uma profissão de caráter intelectual, e essa imagem nossa, essas características da nossa profissão, muitas vezes criam alguma resistência daqueles colegas que sofrem desse tipo de acometimento de procurar ajuda. Isso acaba levando a uma progressão da doença, na medida em que se encontram solitários e que não tem com quem conversar, por questões desta natureza que eu falei, de não quererem ser vistos assim pela nossa comunidade, pelos clientes e tudo mais. Como que a CASP pode atuar nesse sentido? A CASP tem uma abordagem sigilosa. A senhora acabou de falar que nós temos aí especialistas, quer dizer, nós temos essa questão, essa abordagem social também para aqueles que não podem pagar, porque nós vimos aí que a CASP, no período pandêmico, foram mais de 30 mil auxílios da CASP, num valor até bastante reduzido, a demonstrar que temos também aquele secto da nossa comunidade que precisa de um olhar, porque demanda ajuda financeira também, quer dizer, isso é um círculo vicioso, não é verdade? Como que a CASP atua, pode atuar, o que podemos exigir e esperar da nossa CASP? Então, eu acho importante a gente ressaltar que a CASP tem as câmaras de benefícios. São 5 câmaras de benefícios, 45 relatores. Eles recebem os pedidos dos colegas que estão passando por algum tipo de dificuldade, ou até, no caso específico que estamos tratando aqui hoje, ele precisa fazer um tratamento, porque ele está ausente da profissão momentaneamente, ele está se cuidando de uma depressão, está passando por um problema psicológico. Então, ele pede esse auxílio, ele junta uma série de documentos e é feito a análise, né? E aí vai ser verificado o valor que vai ser revertido ao colega. Muitos desconhecem esse tipo de auxílio, esse tipo de ajuda, e é importante que a gente mostre, né, que a nossa entidade está ali de braços abertos para acolher o colega que está passando por uma dificuldade. E a gente tem casos, inclusive, doutora Sara, de violência doméstica, de colegas nossos que são vítimas de violência doméstica, que vão ficar necessariamente afastados das atividades. Então, a gente também presta esse auxílio mensal para que a colega possa ter o mínimo, né, de dignidade nesse período. Então, assim, o que eu queria mesmo pedir aos colegas, que eu sempre insisto nisso, que consultem o site da CASP, se informem dos nossos benefícios. É uma quantidade infinita. E a gente mesmo, às vezes, até por nosso dia corrido, não consegue consultar. Então, consulte e verifique tanto a questão da Câmara de Benefícios, a questão do auxílio psicológico, é muito importante. Então, aproveitando que você me deu a palavra, falar com o Leonardo. Leonardo, como é que as famílias podem agir vendo dentro de casa uma pessoa que, de repente, mudou um comportamento e ela realmente não sabe o que fazer naquele momento? O que você recomendaria para isso? Ótima pergunta, né? Porque não tem como... A família é sempre a primeira, de uma certa maneira, eu deveria ser a primeira a notar essa mudança de comportamento, né? O principal é sempre ter uma postura em que prevaleça o diálogo, né?
O diálogo ele se faz sempre, é o caminho da hospitalidade, né? Propiciar essa hospitalidade que vai dar abertura para que o sujeito que esteja em sofrimento psíquico se sinta à vontade de falar sobre o problema que ele está vivendo. A partir desse momento em que a família consegue estabelecer com seu ente querido uma abertura sobre o diálogo, toma-se uma ideia da proporção do problema, buscar um profissional, né, um psicólogo. Né? Eu acho que o primeiro caminho é buscar um psicólogo, buscar informações e ofertar acolhimento, né, para esse ente querido, mostrando-se que ele não está sozinho, que ele pode contar com a ajuda dos familiares, do pai, da mãe, do irmão, né, e que eles vão enfrentar essa situação juntos. Né? Eu acho que a hospitalidade é rigor clínico, né, é afeto. Né? Não existe um caminho, né? Existe um psiquiatra fenomenólogo, o nome dele é Medardós. Ele fala um caminho de cura, né? Eu gosto de falar de diminuição de sofrimento. Né? Não existe uma possibilidade de diminuição de sofrimento se não houver uma relação de amor. E essa relação de amor, ela começa em casa. Né? E eu acho que quando o sujeito, né, ele tem esse primeiro contato em que a família consegue ofertar esse primeiro rapport, esse primeiro diálogo, assim, dentro dessa hospitalidade, eu acho que é um caminho bem legal, manter sempre o diálogo aberto e disponível para o sujeito em sofrimento. E aí buscar a ajuda de um profissional. E, Leonardo, sempre que falamos da dependência química, sempre se suscita essa questão da necessidade ou não de internação, até com contornos. Você sempre liga a clínica em que a pessoa é internada com uma coisa, vamos dizer, ainda muito longe da gente, um tratamento muito severo. A gente sabe também, de outra parte, que para as famílias, às vezes, é muito difícil a convivência com esse dependente químico, a depender dos seus sintomas, não é? A família também fica doente, né? Eu imagino, né? O que se falar desta questão da necessidade de internação e se hoje em dia nós já temos outras abordagens mais humanizadas de tratamento para os dependentes químicos? Vamos lá, né? Eu acho que depende muito da situação em que o sujeito se encontra. Né? Se o sujeito, por exemplo, ele está colocando em risco a sua integridade física, né? A sua própria integridade física ou a de outro, né? Eu acho que é um momento em que a internação ela se faz necessária, mas sempre após a avaliação do médico psiquiatra, né, que vai direcionar essa internação com a anuência da família. Então, se o sujeito ele está num estado de anomia, ou seja, de ausência de regras, né, em que ele não consegue tomar as decisões por si só, e é muito escancarada, né, esse estado em que ele se encontra, a internação ela é um caminho, sim, válido pela própria proteção desse sujeito. Né? Porque ele pode estar num estado de fissura, por exemplo, num estado de uma possível ruptura psicótica, em que ele pode ir para a rua, ele pode agredir alguém, ser agredido, atropelar alguém, ser atropelado, ele pode se colocar num risco que ultrapassa a esfera da saúde e entra para uma esfera criminal, por exemplo. Né? Eu conheço muitos casos de sujeitos que eu cuido, né, em que antes de chegar à clínica foram presos porque furtaram um celular, né, porque agrediram alguém na rua. Então você tira esse sujeito de circulação no sentido de ofertar um tratamento, né, porque naquele momento ele não decide por ele mesmo. Então depende muito da gravidade da situação em que o sujeito se encontra. Obviamente que existem, né, os 3 tipos dos sujeitos que no tratamento. Né? Existe aquele que quer se tratar, e esse é ótimo. Esse é o voluntário. Né? Então, ele aceita um tratamento. Quando ele aceita um tratamento, a ideia do tratamento humanizado é você olhar para o sujeito e atender às necessidades específicas desse sujeito. Não é porque ele é um dependente químico que ele vai ser tratado como todos os dependentes químicos. Porque ele é um sujeito que carrega uma história, ele é um sujeito subjetivo, né, que tem uma família, que tem um contexto específico dele.
Então, o tratamento humanizado é longe daquela ideia dos manicômios, né, que a gente viveu, né, lá antigamente, que passa-se por uma reforma psiquiátrica lá de 1950 até chegar, e a gente vive essa luta ainda, né, a luta antimanicomial, etc., que tem um lado positivo, um outro lado um tanto quanto ruim devido a diversas questões, porque se eu for internar meu irmão num estado, né, em que ele precisa, onde que eu vou conseguir um leito público, né, para uma internação psiquiátrica? O descaso do governo com os CAPs e etc., no repasse, em questões de corrupção, enfim, mas isso é uma outra seara, né? Então, assim, esse sujeito, um tratamento humanizado é olhar para o sujeito, né, para o sujeito real, não para o sujeito idealizado, e ofertar para ele não leitos, mas ofertar quartos. Como eu disse, hospitalidade, né? Um projeto terapêutico seja para este sujeito e que respeite a sua história, né? A partir daí, isso eu creio que seja um tratamento humanizado longe de qualquer ideia de manicômio, né? Mas sim de ciência e afeto. Esse sujeito que quer se tratar é o perfeito. Aquele que não quer se tratar, ele entra mais numa esfera em que a equipe técnica e a família muitas vezes vão ter que decidir por ele, porque ele se coloca num risco muito grande e coloca os outros em riscos também, né? E é o pior do que tem. Eu acho que o pior sujeito em tratamento é aquele que finge que quer se tratar. É aquele que fala, eu vou me tratar, agora eu estou decidido. Aí ele entra, se engaja no tratamento, passa um tempo, ele fala, estou ótimo, aí ele quer sair e não sei o quê. Então, a internação, os contextos de tratamento hoje em dia, seja na clínica psiquiátrica, né, voluntário, comunidade terapêutica voluntário, residencial terapêutico voluntário, grupos de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos, o CAPS, né, todos esses serviços, né, eles estão lá. O ideal é que o sujeito tenha o insight, né, de ter a vontade, que é raro, mas existe, de ser voluntário ao tratamento. Quando ele se coloca numa situação de involuntariedade ou aquele voluntário parcial, a coisa complica. E, doutora Ivani, eu me deparei há pouco com um caso interessante de doença profissional por dependência, até de um enólogo, né? Como sim. nós temos aqueles também que experimentam cerveja e outro tipo de bebidas. O que nós temos uma previsão, né, no INSS daquelas doenças que já estão assim ligadas ao trabalho, né? Eu não sei se há alguma... Como a senhora vê essa abordagem no que tange às doenças profissionais por dependência? Então, essa questão, esse caso do enólogo, eu me lembro desse caso, né? Ele era um provador de vinho e que ficou dependente, né, do álcool. Mas não é só a dependência química por álcool que a gente fala, né? Eu fiz, certa feita, uma diligência em combate ao trabalho infantil, em que as crianças ficavam num galpão colando, na lingueta do tênis, colando aquela espuma com cola de sapateiro. E era um galpão que não tinha janelas, e eram crianças, né? Proibição de trabalho infantil. E todas aquelas crianças estavam ali em contato com aquele tipo, né, de material químico. E, claro, né, a gente falava aí da criançada que cheirava a cola de sapateiro, a gente fala disso, né? Inclusive nas ruas. Então, dependendo do tipo de produto químico que a pessoa trabalha, dependendo do tipo de empresa e de produto, nós temos que tomar esse cuidado, porque existem substâncias químicas que parecem à primeira vista, né, que não causam dependências, mas causam dependência, né? Então, quando há esse nexo de causalidade entre aquele produto químico que é manipulado pelo empregado e a sua dependência química, nós podemos falar que isso é um ambiente insalubre ou perigoso que deu causa a um acidente de trabalho. Isso é um acidente de trabalho porque é uma doença profissional, né? E às vezes a doença é psicológica que leva o indivíduo diante da pressão a recorrer a esses psicotrópicos. E nós discutimos muito o doping no contrato de trabalho do desportivo, e se esse doping ele é incentivado às vezes na Rússia. no contrato.
né, no esporte de rendimento. Então, dá para conectar, dependendo do caso, sim, como acidente de trabalho. Olha que importante. Por conta dos riscos ambientais. Né? É um olhar importante para a advocacia, quando faz aquela anamnese que o cliente chega no seu escritório, né? Para saber qual a razão, a natureza, a origem daquela dependência química. Quer dizer, tem que ser uma análise muito aprofundada para que se possa descortinar também esses outros canais, essas outras interpretações da doença, né, doutora? Olha só, tem um caso em que a pessoa, ela era motorista e essa pessoa estava com depressão. E o receituário médico do remédio de depressão, ele ficou dependente do remédio de depressão. Deixou, inclusive, a tomar remédio mais do que deveria. A gente sabe que remédio de depressão a pessoa também fica dependente. Por conta do trabalho que ele teve depressão e o remédio que ele tomava para depressão, ele ficou dependente do remédio. Olha que coisa, né? Uma coisa leva a outra. Então, nós temos que buscar o histórico, né? Que a gente chama o histórico evolutivo da dependência química. Quando nós tínhamos também aqueles remédios de regime... As anfetaminas. Anfetaminas. É só uma que eu posso dar um testemunho. Que eu, em certa época, também fiquei dependente dessas anfetaminas, porque a gente emagrece rapidamente, realmente é uma beleza o dia inteiro sem comer. Mas ela tem um efeito rebote absurdo. Primeiro, por conta da dependência. Né? Você eu não podia ficar sem a receita, que eu já ia, quando estava acabando o remédio, eu já ia em um e em outro e tal, porque eu não queria que acabasse o tal do Inibex, né? Mas ele tem um efeito rebote absurdo, porque quando você para de tomar, você engorda 3 vezes mais do que aquilo que você havia emagrecido. Fora que você fica realmente fora vai de longe. cima, O betametasona, às vezes as pessoas tomam betametasona e o betametasona... E se me permite, doutora, hoje em dia, né, essas drogas, esses psicotrópicos que são receitados, né, pelo psiquiatra, a gente pode pegar o exemplo de Ritalina, né, anfepramona, eu não sei como está mediante a Anvisa, então a Ritalina, anfepramona, os opioides que estão vindo dos Estados Unidos. Então você pega, por exemplo, eu vou lembrar o nome do xarope que eles tomam, que é o xarope que é daquela série Dr. House, tomava o Vicodin, né, que é a codeína, xarope de codeína. Oxicodona. Isso nos Estados Unidos tem sido uma explosão de overdose, são 100 mil casos. E que isso já chegou no Brasil. Né? E existem muitas farmácias mesmo, né? Essas farmácias de bairro, que são como se fossem biqueiras. Sem receitamento? Então, o sujeito, para defender, ou escrever uma dissertação de mestrado ou de doutorado, ou para escrever uma petição no tempo que precisa ser escrita, ou para ter um desempenho no trabalho, e para não ter que entrar no banheiro com a porta que não está aberta, ele pega o quê? Ele compra a Ritalina. Porque ela tem um efeito muito parecido com a da cocaína e muito parecido com a da anfetamina, que ressecava a boca, tirava o apetite, que é o que a cocaína também faz. Que são estimulantes. Por isso que a pessoa são drogas não estimulantes. come, né, quando está Exato, são ela drogas emagrece, estimulantes. né? Ela emagrece, ela tira o apetite mesmo. Como a cocaína faz. Resseca a boca, vou beber muito mais. Quarto, inibe o efeito do álcool. A cocaína é uma droga devastadora, mas a anfetamina, Ritalina, você recebe sujeitos dependentes de Ritalina, que preferem grau, né? Ritalina do que cocaína. E esses opioides, agora, oxicodona, benzodiazepínico, o pessoal cheirando a prazolam. Nossa. A juventude. E a gente está falando, né, que a segunda maior causa mortes no mundo é o suicídio. E são jovens entre 17 e 29 anos. 800 mil pessoas se matam no mundo por ano. A cada 45 segundos, uma pessoa se mata. Meu Deus. Todas elas, 98% dessas pessoas têm um transtorno mental. E a dependência química está em segundo lugar. Ela só perde para depressão e transtorno afetivo bipolar. E a dependência química é o terceiro.
né? O mundo o Brasil pós-pandemia, no SUS, já se percebeu um aumento de 22,4% de atendimentos no SUS de abuso de álcool e substâncias. 22,4%. Né? Isso dados do SUS, né? De pessoas que foram procurar. Então, assim, esse distanciamento que existe, né, que a gente percebe que é típico, né, é do sistema, é do mundo capitalista, etc., mas essa sociedade mais tecnológica, né, que tem muito mais apreço de celular, de estar lá, né, muitas vezes a gente olha, a gente pega o metrô, ou vê aquelas cenas, né, que na nossa própria casa acontece, né, a gente está jantando, um está assim no celular, o outro está assim aqui, o outro está assim aqui. As respostas têm que ser dadas muito mais rápidas hoje em dia. Às vezes tem gente na própria casa que se comunica pelo celular. O filho está no quarto, né? A mãe na sala e vamos... E aí, como que você vai ofertar essa hospitalidade, esse contato afetivo? Né? Então, assim, é muito preocupante. É muito verdade. Olha, tema da maior importância, realmente, é um chamado que a gente faz para todos que estão nos escutando, de fazer uma análise, né, sobre o seu entorno, né, e nós mesmos. E aqui, já encaminhando para o final, depois certamente daremos seguimento a essa conversa, que ainda tem muito alcance, muitos braços, né, que nós temos que, nos quais temos que nos aprofundar. Mas eu gostaria de passar a palavra aqui aos nossos palestrantes para que finalize a sua fala. Doutora Solange, por favor, da nossa CAASP. Sara, a gente ouvindo hoje aqui esse debate, recentemente, acho que foi até inclusive semana passada, veio a notícia de uma colega que estava com depressão, que até inclusive propôs a própria morte, né? Ela contratou pessoas para que a matassem, né? Foi um assunto muito falado na imprensa. Então, a gente, às vezes, está próximo da pessoa, a pessoa, como eu falei, está passando por aquele problema, pedindo socorro, e a gente não identifica. Então, o que aconteceu com a pandemia, como você falou, dizer, cada um de nós ficou na frente de uma telinha, não interagiu com os colegas, não saiu para conversar. Então, a gente espera que a pandemia realmente vá retrocedendo e a gente possa conversar, sair, conversar com os amigos, e isso é fundamental. E eu queria aproveitar e dizer que estou sempre lá na CAASP, de portas abertas, a conversar com os colegas que queiram lá tomar um café com a gente e poder dizer que a advocacia está muito bem representada e a gente espera que assim siga. E agradeço mais uma vez aqui a doutora Ivani, a doutora Sara e o Leonardo pelos esclarecimentos e pelo aprendizado. Muito obrigada. Doutora Ivani. Esse tema abordado aqui hoje, né, pela Escola Superior de Advocacia, é um tema que não interessa somente aos juristas, né, que nós estamos aqui frente ao nosso público-alvo, que são os advogados, mas é um tema de utilidade pública. Então, eu quero fazer elogio público, porque a OAB, através da ESA, vem fazendo aqui um trabalho que extrapola os muros e as muralhas do âmbito jurídico, né, até para esclarecimentos, trazendo uma pessoa de escola como o doutor Leonardo. Eu hoje aqui fiquei sabendo, né, aprendi muitas coisas que é de interesse do público em geral. Meus parabéns e obrigada, doutora Sara, pelo convite para participar desse evento. Por favor, doutor Leonardo, já agradecendo a sua disponibilidade, que prontamente atendeu ao convite aqui da Escola Superior de Advocacia, da OAB São Paulo, que hoje já tem quase 500 mil advogadas e advogados no estado de São Paulo, muito mais de 1 milhão no Brasil. Doutora Sara, doutora Ivani, doutora Solange, eu gostaria de agradecer a hospitalidade, ao convite. Né? Gostaria de dizer que desses 500 mil, né, se desses que assistiram, né, puderem levar essas informações às pessoas mais próximas, né, o advogado, a advogada, eu acho que todos nós temos o dever ético, né, de transmitir informação, né?
porque nós ocupamos um lugar na sociedade dada essa formação acadêmica, de transmitir a informação para aqueles que precisam, né? Então, a saúde mental, o sofrimento psíquico, ele precisa de informação. Essa informação ela pode ser buscada no seu bairro, no centro comunitário, ela pode ser buscada nos sites, né? Ela pode ser buscada no site dos seus órgãos representativos, ela pode ser buscada no profissional. Tentem identificar bem quais são as fontes, né? Busquem não estar tão distantes daqueles que estão próximos a vocês na sua casa, no seu cotidiano. Eu acho que é um assunto que tende a ser... A gente vive a pandemia de Covid, mas a gente vive uma pandemia, sim, de sofrimento psíquico e de transtorno mental, dado o nosso distanciamento. Porque eu acho que os seres humanos não se falam mais tanto, né? Eu acho que a gente viveu a pandemia, sofreu com esse distanciamento e gostaria de agradecer mais uma vez. Obrigado. Muito obrigada. E eu finalizo dizendo, advogada, advogado, que sofre, que padece de algum acometimento de saúde ou que tenha na sua família algum caso dessa natureza, você não está sozinho. Nós estamos aqui, a OAB está aqui, a CAASP está aqui para atendê-lo e procure ajuda. O nosso atendimento na CAASP é dos mais humanizados, ele é sigiloso, ele é humano, ele é amigo. Aqui está a doutora Solange, a quem eu referendo pelo trabalho importante feito por ela, pela nossa presidente Adriana. Procure ajuda. Muito obrigada.